Boa tarde, eu sou Rafael Viegas e com Pedro Dias a gente vai apresentar o nosso trabalho de multimídia sobre o software da Apple, o FaceTime. O FaceTime é um programa de videochamada assim como é o Skype. Ele foi desenvolvido unicamente pela Apple sem nenhuma outra empresa parceira, utilizando protocolos abertos, como o H264 e o SIP. Pelo alto tráfego que utiliza na rede, só funciona quando o dispositivo está conectado a uma rede Wi-Fi. Apesar de já ter mais de um ano de seu lançamento, a Apple ainda não abriu o padrão, o que impossibilita o desenvolvimento de programas para o Windows e para Linux. O FaceTime faz ligações unicamente peer-to-peer, ou seja, ainda não é possível realizar videoconferências com mais de dois usuários. Áudio e vídeo são transmitidos em tempo real, com pouquíssimo delay. Os padrões dos codecs de áudio e vídeo estão setados para alta qualidade, superior àquela de outros programas, como Skype e Gtalk. No momento, o FaceTime interliga unicamente equipamentos da marca Apple, iPad, iPod, iPhone e o Mac OS X, o sistema operacional dos computadores da Apple. O modo como as ligações são feitas no FaceTime é muito simples. A um usuário do FaceTime será associado um ID. Este ID pode ser o número de telefone, caso o equipamento seja um iPhone 4, ou o endereço de e-mail, no caso de outros equipamentos. Usando o iPhone, o usuário usa o próprio aplicativo de telefone para chamar outro usuário, habilitando a opção FaceTime. Em iPod Touch e iPad, há um aplicativo próprio chamado FaceTime. Quando o aplicativo é utilizado, ele toma conta da interface do aparelho, não permitindo a execução de nenhum outro aplicativo. Em computadores, há o programa FaceTime, que roda simultaneamente com outros programas. Para o FaceTime funcionar, são necessários codecs de 5 áreas diferentes. Para tornar o padrão aberto, a Apple escolheu protocolos bem difundidos de domínio público. AAC e H264 são bem conhecidos nas áreas de áudio e vídeo. SIP e RTP são protocolos de transporte desenhados especialmente para conversações em tempo real. Protocolos de internet são utilizados para que o FaceTime funcione em ambientes Firewall e NAT. Agora, vou explicar para que servem alguns protocolos utilizados pelo FaceTime. O Real-Time Transport Protocol, ou RTP, é um protocolo de transporte projetado especialmente para aplicações em tempo real, como a videochamada. Um protocolo de transporte ocupa a camada 4 do modelo OSI e tem como função principal estabelecer uma conexão e fazer o controle ponto a ponto de um fluxo de pacotes de dados. Os dois protocolos de transporte oferecidos inicialmente pelo modelo OSI foram o TCP e o UDP. Entretanto, os mecanismos de controle do TCP geram atrasos intoleráveis em aplicações em tempo real. Por outro lado, o UDP, sem um controle mínimo de ordenação e retransmissão, atende ao requisito de atraso, mas gera altas taxas de perda de pacotes. Essa foi a motivação para o desenvolvimento do protocolo RTP, que funciona em cima do UDP e adiciona mecanismos mínimos de controle para alcançar os requisitos de perda e atraso das aplicações em tempo real. O SRTP faz o mesmo que o RTP e ainda adiciona os recursos de criptografia dos dados e autenticação do fluxo. Já os protocolos STUN, TURN e ICE são protocolos a nível de aplicação e todos em conjunto possuem a finalidade de detectar e contornar possíveis bloqueios causados por firewalls ou NATs entre os usuários envolvidos na comunicação. Outro protocolo de rede importante para o funcionamento do FaceTime é o SIP, um protocolo desenvolvido para sinalização em telefonia. Basicamente, sua função é fazer o controle de chamada ou sessão. Não confundam essa função com a camada de transporte, pois o RTP faz o controle de um único fluxo de dados, enquanto o SIP está na camada de sessão e, portanto, gerencia vários fluxos RTP/IP. É o SIP que é responsável por criar, manter e terminar uma chamada. É importante ressaltar que os protocolos de rede mencionados são protocolos padronizados e utilizados por diversas aplicações e não só pelo FaceTime. O SIP, por exemplo, foi adotado pelo 3GPP como padrão de sinalização para serviços multimídia sobre a rede 3G. No que concerne os codecs de áudio e vídeo, a análise é similar. O sinal analógico é capturado através de uma câmera ou microfone, convertido para a forma digital, codificado pelos codecs determinados e, enfim, transmitido pela rede. Como esperado, todos estes processos são invisíveis ao usuário final. A sigla AAC, que denomina o Advanced Audio Codec, ou Codec Avançado de Áudio,
em uma tradução livre para português, é fruto da experiência obtida com o MP3. Assim como seu predecessor, ele é um codec lossy, com perdas, porém essas são significativamente reduzidas com a utilização de novos algoritmos de compressão e melhor análise do sinal mostrado. Uma forma de mostrar a evolução do AAC com relação ao MP3 é comparando algumas de suas características. Enquanto o MP3 faz amostra de frequência na faixa de 16 a 48 kHz, o AAC expande essa faixa indo de 8 a 96 kHz. O número de canais também mudou. Eram 6 no MP3, no caso de som 5.1, e agora são 48, um crescimento impressionante. Os processos iniciais do AAC são bem similares aos do MP3. O AAC amostrará o sinal no domínio da frequência, dividindo o espectro em subfaixas, e amostrará um certo valor por minuto. Porém, o AAC se diferencia do MP3 no que concerne os valores utilizados. O MP3 amostra 32 amostras e as guarda num buffer com outras amostras, no total de 512, e divide o espectro em 32 subfaixas, obtendo 32 coeficientes. O AAC obtém 1024 amostras, guarda um buffer de 2048 amostras e divide o espectro em 1024 subfaixas, obtendo 1024 coeficientes, uma resolução espectral bem superior. Para o modelo psicoacústico, o processo é ainda mais semelhante ao MP3, visto que não há normas específicas para que tipo de modelo o encoder usará. Assim, modelos de mascaramento de frequências variados serão utilizados. Agora, falaremos sobre os elementos principais que diferenciam o AAC de MP3. O primeiro item é uma modelagem de ruído, feita pelo TNS, Temporal Noise Shaping, que é aplicado principalmente a sinais de voz, que variam rapidamente. Eles assim são modelados de forma mais satisfatória, portanto causando uma melhor compressão. A LTP faz a predição de sinais, identificando padrões, como os componentes de sinal puros, senoides puras, codificando assim um sinal predito. Ocorre uma redução do número de bits usados ao final do processo. O último, percepção do ruído, é bem interessante. A diferença entre certos ruídos é indistinguível para o ouvido humano. Logo, quando o AAC identifica um ruído deste tipo, o marcador é introduzido no código e o ruído não é quantizado pelo encoder. No decoder, quando o marcador é percebido, novo ruído é adicionado ao som. O ouvido humano não consegue perceber a diferença entre o ruído original e o gerado. Códigos de Huffman são utilizados para codificar os componentes do espectro do sinal, que foram quantizados nos processos anteriores. Porém, diferentemente do MP3, há diferentes perfis de codificação. Se o desejo final é um sinal de altíssima qualidade, utiliza-se um perfil que usa vários bits, logo menor compressão. Se precisa-se passar o sinal por meio de pouca banda, usa-se um perfil de maior compressão, logo maiores perdas. Para o FaceTime, perfis de alta qualidade são utilizados. Ao final da codificação AAC, o arquivo em questão pode ser armazenado ou transmitido. Como este é um programa de comunicação em tempo real, será transmitido. Para uma melhor utilização da banda, o codec tenta transmitir a maior quantidade de dados úteis possíveis. Isso significa pouquíssimo overhead. Os formatos dos cabeçalhos das mensagens são os mais simples possíveis. A sincronização do envio de pacotes é feita pelo codec da camada superior, desonerando o FaceTime. A codificação de vídeo utilizada pelo FaceTime é o H264, também conhecido como MPEG-4 Parte 10 ou ainda Advanced Video Coding. Foi desenvolvido pela Joint Video Team, uma parceria entre os grupos ITUT Video Coding Expert Group e Moving Pictures Expert Group. Embora seja padronizado e aberto, é livre somente para uso pessoal. Produtos comerciais como FaceTime devem pagar royalties por uso de tecnologia patenteada. O H264 é orientado a blocos e possui compensação de movimento. Existem ainda vários outros recursos que podem ou não estar presentes dependendo do perfil selecionado. É isso mesmo. Assim como a codificação AAC, o H264 possui diversos perfis, atualmente 17, para atender aos requisitos de diferentes aplicações. Citarei aqui 3 exemplos: Baseline Profile, adequado para videoconferências, o Main Profile para Broadcast de TV digital Standard Definition e o High Profile para Broadcast de TV digital High Definition. Cada perfil possui uma combinação diferente de recursos. Ainda em um perfil específico existem vários níveis que definem a resolução e a taxa de quadros por segundo, ou seja,
um único perfil pode ter bitrates diferentes. No caso do FaceTime, a Apple decidiu implementar o Main Profile nível 3.1. Cada linha dessa tabela representa um nível. Na primeira coluna, temos a taxa máxima de macroblocos por segundo e também macroblocos por quadro. Na segunda coluna, temos a bitrate máxima para cada perfil. Se olharmos a linha de nível 3.1 e coluna correspondente ao perfil MP, temos que a bitrate máxima do FaceTime é de 14.000 kbps ou 14 megabits por segundo. É importante lembrar que esta é a taxa máxima do vídeo sem considerar os protocolos de rede que transportam os dados. Para calcular a banda necessária para a transmissão, teríamos que incluir os bits de overhead dos protocolos RTP, UDP, IP e Ethernet. Essa tabela mostra quais recursos estão presentes em cada perfil. Vamos nos concentrar aqui no perfil usado pelo FaceTime, o MP. Possui a relação de 4 blocos de brilho para 2 de cor, utiliza até 8 bits para a quantização das amostras, possui o recurso B-Slice, que são sequências de quadros B, geralmente interpolados a partir de um quadro de referência anterior e outro posterior. Os quadros de referência são quadros I e P. Esse recurso reduz a bitrate em 5 a 10%. Suporta interlace coding, o que significa que o perfil pode trabalhar com field coding, quando o quadro é separado em duas metades de imagem, e ao mesmo tempo também pode trabalhar com figuras inteiras, alternando quando necessário entre field e frame coding. Um último recurso, o CABAC, sigla para Context Adaptive Binary Arithmetic Coding, utiliza modelos probabilísticos no codificador e decodificador. Para aumentar a eficiência de codificação, atua sobre todos os elementos, como os coeficientes da DCT e os motion vectors. Como o nome sugere, a otimização de codificação é feita baseando-se em contextos nos quais espera que certos objetos tenham maior frequência que outros. Olá pessoal, a gente vai fazer uma demonstração agora de como que usa o software FaceTime. Eu tenho aqui, eu estou usando a minha câmera agora para me ver, e tem uma lista de contatos. Eu agora vou clicar nesse usuário aqui, que corresponde ao computador lá do Pedro, e vai chamar ele. Está fazendo ligação, está conectando e está chamando do Pedro. Ele atendeu, conectou e está mostrando aí o Pedro lá agora. Então a gente está falando aí, agora essa é a ligação. Se eu quiser, posso trocar a minha câmera, posso utilizar a câmera traseira e vou acabar vendo o Pedro ali. Eu posso voltar e estabelecer comunicação novamente com a câmera frontal. Esse é o FaceTime.